E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui. Hoje nós vamos conversar e ver quem são os intervencionistas, né? Quem são os intervencionistas? Por que eles são assim, tal, etc. Primeiro, vamos começar por entendê-los, né? Os intervencionistas são, para início de conversa, a maioria deles pessoas boas, e eu vou explicar isso aqui para vocês. Primeiro começa a questão dos valores. Eles vieram ali da questão de valores mais sólidos. Tanto que a realidade da maioria dos intervencionistas, que ali antes de 1980, para depois de 1980, eles vivenciaram essas duas fases do Brasil. Então não só eles podem dizer o que pensam do Brasil, mas como eles também podem atestar o que aconteceu no Brasil antes de 1980 e depois de 1980. É claro que o primeiro contato com os intervencionistas muitas vezes é um contato conturbado, porque a maioria deles é a flor da pele demais, né? E às vezes alguns carecem de um pouco de conhecimento, então muitas vezes é muito comunista, é muito satanista, tal. Tem essa galera lá no meio deles, etc. Mas não é por maldade, não. Não é por maldade, não. É porque são pessoas que acabam vendo coisas pesadas, são pessoas que se interessam pelas coisas que acontecem e acabam por terem empatia, por serem pessoas boas, por serem pessoas que se preocupam com o país, que se preocupam com o próximo, eles acabam ficando um pouco assim à flor da pele, acabam ficando de primeiro contato difíceis de lidar. Mas depois que você passa desse primeiro contato, você vê que são pessoas com muito amor no coração e muita tranquilidade, não são bichos sete cabeças não, inclusive é um pessoal muito tranquilo. Aí fala, mas aí alguém pode virar e falar, né, que foi conversar com eles, foi chamado de infiltrado, satanista, comunista e o caralho e tal, etc. Bom, o negócio é o seguinte: uma pessoa, quando ela está nervosa, porque eles ficam nervosos, diante de toda essa realidade que acontece no país, todo mundo que se importa fica nervoso. Não tem essa história da pessoa tá vendo a casa ir pro brejo e a pessoa aplaudir. Não tem isso. Não tem essa questão de estar vendo o país acabando e todo mundo agradecer, não. São pessoas guerreiras ali, dispostas a defender você e o Brasil. Então você tem que entender que quem está nervoso fala besteira. Quem está nervoso fala besteira. Agora, existe um hiato, um abismo enorme entre falar besteira e fazer besteira. Entre falar besteira e cometer um crime. Então há uma grande diferença nisso. Então os intervencionistas são mal vistos assim, e o pessoal até aproveita porque eles são emocionais demais, mas na verdade lá você vai encontrar muitas pessoas inteligentes, você vai encontrar pessoas de caráter, pessoas de bom coração, pessoas que estão preocupadas com você e com o país. Pessoas que realmente não têm essa maldade que o pessoal fala que eles têm, porque de vez em quando eles falam bobagem mesmo, mas não é por maldade, não há interesse em maldade, é só olhar o tipo de pessoa, o perfil. Quando eu fiz essa diferenciação antes de 1980 e depois de 1980, é importante que você lembre que em 1980 ali, antes de 1980 e pouco depois de 1980, as crianças poderiam brincar na rua, você via as pessoas andando na rua mais de forma despreocupada, você via que as pessoas tinham liberdade, inclusive liberdade para ter armas. E depois que o Brasil começou a esquerdar, foi se perdendo tudo e hoje nós vivemos em números de guerra civil. Hoje você sai para trabalhar e não sabe se volta. Então, hoje existe uma maldade no país que as pessoas não conseguem nem sequer ter noção do valor, da grandeza, da importância de uma vida humana. As pessoas hoje tratam a vida humana como se fosse nada. Sendo que cada vida perdida é uma catástrofe, uma tristeza. As pessoas perderam muito essa questão do parâmetro, né, do padrão moral, da importância de se assegurar e proteger a vida, especialmente a vida de inocente, vida de crianças, vida de mulheres, vida de idosos, né? Mas há pessoas que acham que isso que está acontecendo hoje é liberdade, quanto que eu afirmo que antes de 1980 e ali em meados de 1980, liberdade era aquilo ali. As pessoas não existia essa maldade que existe hoje.
E eu vou falar para vocês, o Brasil precisa acordar, porque eu estou lhes garantindo, eu estou afirmando, há forças terríveis hoje dentro do país. Há grupos terríveis dentro do país. E eu vou falar para vocês, se vocês não se juntarem aos intervencionistas, vai haver uma manifestação 15 de novembro em Brasília, em prol da intervenção militar, em prol do país. O que vocês precisam entender? Vocês precisam se juntar aos intervencionistas, porque, primeiro, é o único caminho possível de restaurar o país. Segundo, é o único caminho possível de se ter a redução do Estado. Terceiro, é o único caminho possível de você garantir a sua vida. Ah, como assim? Olha, eu vou te dar uma informação por alto aqui. Talvez você vá entender. Porque não é nada demais, só precisa encarar a realidade. Só quando você fala para as pessoas encararem a realidade é quase uma ofensa hoje. Vamos lá. O Brasil é um país riquíssimo, é um país detentor de maravilhas. Imagine que o país seja hoje uma mulher cheia de joias, né? Digamos assim. Ou seja, todo mundo que cobiça essas joias está se movendo para o Brasil. E eu lhes asseguro uma coisa, eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu vou repetir. Querem o Brasil, mas não querem o povo brasileiro. Querem o Brasil, mas não querem o povo brasileiro. O povo brasileiro está sendo dizimado. O povo brasileiro está sendo morto. É só olhar os números. E olha que esses números aí são bem abaixo da realidade. Então entendam o problema que o país vive hoje. E eu peço para que vocês acordem e para que vocês se juntem aos intervencionistas. Como é que vocês podem enxergar os intervencionistas? Olha, os intervencionistas são... Sabe aquele pai, mãe, irmão, que está vendo ali a pessoa querida indo para um buraco, indo direto para o abate, e a pessoa começa a gritar, desesperar e brigar para tentar salvar a pessoa, alertar para que ela não caia no abismo? Esses são os intervencionistas. São pessoas que estão brigando, lutando, fazendo barulho, exatamente para tentar salvar, tentar evitar que você caia no buraco. Tentar evitar que o país se afunde, que se destrua. E o Brasil está sendo destruído. E eu lhes asseguro, se o Brasil está ameaçado, você também está. Não se veja como algo separado do país. Não, muito pelo contrário. O que acontece no país reflete direto em sua vida. Pode demorar um pouco, mas vai refletir em sua vida. Vai depender de sua condição financeira e social. Eu acho que o brasileiro talvez só vá acordar para entender a gravidade do que está acontecendo no país quando começar a faltar comida na mesa, quando faltar o feijão de cada dia. Aí vocês vão ver o que é saque, o que é loucura, turba enlouquecida, o pessoal partindo para agressão e etc. E aí eu falo para vocês, chegando nesse ponto, que vai ser mais ou menos, vamos arriscar 2019, 2020, porque não vai ter jeito. Aí vocês vão querer intervenção civil-militar. Só que aí não vai dar mais tempo. E aí nós vamos entrar numa catástrofe aqui. E eu vou lhes falar outra coisa bem mais grave. A cada dia que passa sem uma intervenção civil-militar, eu te desafio a me mostrar outro caminho que não seja esse. Mas cada dia que passa sem uma intervenção civil-militar, são mais vidas de inocentes indo embora. São mais crianças morrendo. São mais inocentes morrendo. São mulheres morrendo, idosos morrendo. E aí eu lhes pergunto, é este o Brasil? Essa pátria mãe maravilhosa, riquíssima e tal, etc. Aí eu pergunto, é assim que o povo brasileiro tem que viver numa terra riquíssima, passando por provações, necessidades, etc? Pois isso aqui é um breve resumo sobre quem são os intervencionistas. Eles não são pessoas ruins, são pessoas que estão defendendo o Brasil e você. E eu lhes peço, isso aqui é um pedido pessoal, juntem-se aos intervencionistas. Nas manifestações de 15 de novembro, juntem-se a eles. Eles, assim como vocês, são a força para poder libertar o Brasil. Porque vocês ainda não sabem, ou ignoram, ou estão sendo enganados. Mas nosso país nunca esteve em uma situação tão vulnerável. Nosso país nunca esteve numa situação tão grave. E eu vou falar uma outra coisinha aqui.
Olha, 1964 não oferecia metade do risco que o país está correndo hoje. Só precisam saber disso. Até mais.